Olá a todos, meu nome é Paulo e eu estou aqui para mais um episódio. Hoje vamos falar sobre o início da Tesla e como é que tudo começou. Foi o Elon Musk que fundou a empresa? Sabemos hoje que o Elon é o maior acionista e que, graças à valorização em bolsa, a Tesla é a empresa mais valiosa dos fabricantes de automóveis. E por causa disso, o Elon Musk é atualmente o segundo homem mais rico deste planeta. Mas com todo o mérito que ele tem, que ninguém pode tirar, não foi ele que fundou a Tesla. Vamos lá então contar a história da Tesla e o seu início. Tudo começou com estes dois homens, Martin Eppert e Mark Tarpenning. Em 1997, o Martin passou uma década a trabalhar como engenheiro elétrico quando conheceu o seu sócio Mark Tarpenning e fundaram uma empresa, a Nuvo Media, e criaram um dos primeiros e-books com o nome Rocket eBook. Em apenas 3 anos venderam 20 mil aparelhos destes e depois venderam a sua participação na empresa por 187 milhões de dólares em março de 2000. O Martin começou a procurar uma alternativa aos carros a combustão e descobriu, através da internet, uma empresa que fabricava uns carros totalmente elétricos, a AC Propulsion. Esta empresa, sediada em Los Angeles, fundada em 1992, fabricava um carro desportivo T-Zero. Era uma espécie de carro de montar, por componentes, com a carroceria de fibra de vidro assente numa moldura de aço. Chegava aos 100 km em 4,9 segundos, quando foi apresentado em 1997. O Martin foi visitar a oficina em 2001. Aquilo parecia uma cidade fantasma, um negócio prestes a falir. Estendi-lhes a mão, dando-lhes 5 mil dólares para me construírem um dos carros com baterias de íons de lítio, em vez de baterias chumbo-ácido. Além disso, tentou incitar a AC Propulsion a tornar-se uma empresa comercial em vez de uma oficina orientada para passatempo. Mas ao perceber que não mostraram interesse, decidiu fundar a sua própria empresa e perceber o que as baterias de íons de lítio poderiam realmente fazer. Paralelamente, outras pessoas também andaram a mexer nesta busca por carros elétricos. Ou se calhar é melhor dizer uns protótipos, umas experiências que iam sendo feitas por alguns curiosos que estavam a explorar o potencial dos motores elétricos com o progresso que tinham sido alcançado com as baterias de íons de lítio. Uma dessas pessoas, para quem saiba um pouco sobre a Tesla, provavelmente já ouviu falar GB Strubble ou simplesmente GB. Com uma licenciatura em Sistema de Energia e Engenharia, era um nerd que já tinha curiosidade por carros que se movessem com tecnologia limpa. Ele próprio resolveu comprar um Porsche por 1.600 dólares e transformou-o num carro elétrico. Para verem como esse tal de GB era bastante engenhoso, ele teve que criar um controlador para gerir um motor elétrico, construir um carregador e escrever o software que fazia a máquina funcionar. O carro bateu o recorde mundial de aceleração de veículos elétricos, deslocando-se 241 metros em 17,28 segundos. Em conversa que teve com outros nerds, começaram a perceber que os acumuladores de íons de lítio tinham-se tornado uma coisa com muito potencial. Muitos aparelhos eletrónicos de venda ao consumidor trabalhavam com as chamadas baterias de íons de lítio, as 18650, muito parecida com as pilhas AA que poderiam funcionar em conjunto. Perguntávamos o que aconteceria se juntássemos 10 mil células de bateria, explicou GB. Fizemos as contas e percebemos que poderíamos percorrer quase 1.600 km. Fixou a ideia e começou a tentar construir um veículo de teste, com um design incrivelmente aerodinâmico que parecia um torpedo com rodas, com base nos acumuladores de lítio. Numa busca por financiamento, conheceu no outono de 2003 Elon Musk. GB falou do seu projeto de um carro elétrico e aliciou imediatamente Musk, que já pensava em carros elétricos há anos. Ficou entusiasmado e surpreendido com os grandes progressos feitos nos acumuladores de íons de lítio. Todas as pessoas me chamavam de louco, mas o Elon adorou a ideia e declarou: "Claro que te darei algum dinheiro." Musk prometeu 10 mil dólares dos 100 mil que ele pretendia angariar. O GB tinha amigos nessa empresa, anteriormente falada, a AC Propulsion, e falou com o dono para deixar o Musk testar o T-Zero. Adorou conduzir o carro e viu que poderia mudar a forma como as pessoas mudariam a sua percepção que tinham dos carros elétricos serem lentos e aborrecidos, para afinal serem máquinas muito desejáveis. Tal como Martin, também o Musk, durante meses, tentou convencer a AC Propulsion em transformar esse carro de montar num veículo comercial, oferecendo-se para financiar, mas só recebeu recusas. Voltando novamente ao Martin e relembrando que não ficou contente com a recusa que recebeu da AC Propulsion de comercializar um T-Zero, avançou com o seu sócio Mark terem sua própria empresa. A 1 de julho de 2003, o Martin e o Mark registaram a nova empresa e, para a escolha do nome, o Martin lembrou-se de prestar em homenagem ao inventor e pioneiro do motor elétrico, Nikola Tesla, ficando assim a Tesla Motors. A ideia era obter uma licença de parte de tecnologia da AC Propulsion para o veículo T-Zero e utilizar o chassi do Lotus Elise. Depois de falarem com várias pessoas no negócio dos concessionários de automóveis, a equipa da Tesla decidiu não vender os seus carros através de parceiros, mas sim diretamente ao público.
Estabelecida as bases do seu plano, em janeiro de 2004, começaram a procurar investidores de capital de risco. A Tesla precisava de um investidor principal que avançasse com a quantia total dos 7 milhões de dólares necessários para se fazer o que se conhece como protótipo de veículo. Musk, com um investimento de 6 milhões e meio de dólares, tornou-se o maior acionista e presidente da Tesla. Pouco depois disso estar acordado, o Musk ligou para o GB e pediu que se reunisse urgentemente com a equipa da Tesla. Foi imediatamente contratado em maio de 2004. Quando começaram então a desenvolver o protótipo, o trabalho verdadeiramente de ponta fez-se na concepção da bateria. Nunca ninguém tentara combinar centenas de baterias de íons de lítio em paralelo. Portanto, a Tesla estava a produzir uma tecnologia de ponta. Alguns meses depois, 18 pessoas já tinham construído um tipo de carro totalmente novo. Até poderia ser conduzido para dar umas voltas. Numa nova ronda de financiamento, a Tesla arrecadou 13 milhões de dólares e o Musk contribuiu com mais 9 milhões de dólares. A Tesla contratou meia dúzia de designers para criar novos visuais para o Roadster. Escolheram o preferido em janeiro de 2005. Cerca de um ano depois, após muito trabalho, a Tesla teve um momento de paragem completa. A empresa já tinha 100 empregados. Uma equipa construíra uma versão negra do Roadster, conhecido como EP1, ou Protótipo de Engenharia 1. E foi o pretexto para mostrar aos investidores o que o dinheiro deles tinha comprado e pedir mais capital a um público mais alargado. Os investidores ficaram suficientemente impressionados para não darem importância ao facto, por vezes, os engenheiros terem de arrefecer o carro à mão, com uma ventoinha entre os ensaios de condução, e já começaram a ver o potencial da Tesla a longo prazo. Mais uma vez, o Musk injetou dinheiro na Tesla. Só da parte dele foram 12 milhões de dólares. E cerca de meia dúzia de outros investidores puseram o restante de uma quantia que no total foi de 40 milhões de dólares. Em julho de 2006, a Tesla apresentou o Roadster. A imprensa acorreu ao anúncio e todos ficaram bastante surpreendidos com o que viram. Os Roadsters eram descapotáveis belíssimos de 2 lugares, capazes de irem aos 100 km/h em cerca de 4 segundos. O custo de cada um seria cerca de 90 mil dólares e com uma autonomia de 400 km. Segundo dizia a imprensa, 30 pessoas tinham-se comprometido a comprar um Roadster, entre elas os cofundadores da Google, Larry Page e Sergey Brin. Chega à fase da produção, depois do carro ter sido apresentado, e esta é a fase mais difícil. Muitas empresas não conseguem passar para a produção. Produzir e apresentar um protótipo é bem mais fácil. Assim, de repente, estou-me a lembrar de uma empresa que já apresentou um protótipo de um caminhão elétrico com características técnicas impressionantes, a Nikola. Foram também inspirar-se no Nikola Tesla, para o seu nome, e já arrecadou bilhões de dólares e até hoje não produziram nada. Merece um dia fazer um vídeo sobre essa empresa. Voltando à Tesla, em meados de 2007, a Tesla já tinha 260 funcionários e aparentava estar a conseguir o impossível: produzir praticamente do zero o carro elétrico mais veloz e belo que o mundo alguma vez vira. Só lhe estava a construí-lo em grande número, num processo que quase levaria a empresa à falência. Tiveram problemas com a escolha da transmissão que levaram a adiar a venda dos Roadsters, inicialmente previsto para novembro de 2007. Mas em janeiro de 2008 ainda não tinham conseguido resolver e a empresa via-se obrigada a recomeçar novamente do zero, neste imbróglio com a transmissão. Depois de uma escolha bizarra, a Tesla resolveu montar uma fábrica de baterias na Tailândia, com um sócio fabricante entusiástico, mas não muito capaz. Quando os engenheiros lá chegaram, depararam-se com um bloco de betão, com pilares a sustentar o teto e sem paredes. A ideia era ir para a Ásia fazer as coisas depressa e barato e ganhar dinheiro com o carro. Quem começava a trabalhar na Tesla ficava horrorizado com o aparente caos dos planos. Quando tomou conhecimento dos problemas de fabrico, Musk ficou muito preocupado como Martin geria a empresa e mandou vir ajuda para resolver o problema. A Valor Equity, especializada no funcionamento das operações fabris, enviou Tim Watkins para o terreno para fazer o levantamento dos custos. Foi então que o Tim me informou que me trazia muito mais notícias, contou Musk. Aparentemente, a produção do Roadster poderia chegar aos 200 mil dólares por carro e a Tesla tencionava vendê-los por apenas 80 mil. Mesmo com a produção, no máximo custariam à volta de 170 mil dólares, ou uma loucura qualquer, diz o Musk. É claro que não me importava muito, porque cerca de 1/3 dos carros não funcionava um corno, estou a citar o Musk. Muitos engenheiros da Tesla
tinham a sensação que o Martin Eberhard já chegara aos limites das suas capacidades como CEO. Duvidavam que fosse capaz de levar da fase de ID, investigação e desenvolvimento, à fase de produção. Os custos ridicularmente elevados do carro, a transmissão e os fornecedores ineficientes debilitavam a empresa, falhas nas datas previstas de entrega. A relação entre o Musk e o Martin ficou abalada depois de saber os custos do Roadster. Musk achou que ele estava a gerir mal a empresa, com erros grosseiros ao permitir que os custos com as peças fossem tão elevados e, além disso, ele ter omitido a gravidade da situação perante a direção. Recebeu uma chamada do Musk e, numa conversa curta e incómoda, foi informado que seria substituído no cargo de CEO. Com Musk como CEO, sempre que surgia um dilema, ele tratava diretamente de o resolver. Fez um discurso dizendo que trabalharia aos fins de semana e dormiria debaixo da secretária até acabar. Um deles recuou da mesa e contrapôs que todos andavam a trabalhar muito, só para fazer o carro, e já queriam fazer uma pausa para estarem com as famílias. O Elon respondeu: diria a essas pessoas que passarão a estar muito mais com as famílias quando formos à falência. Pressionou também para saberem o preço de todas as peças e terem um plano convincente para as obter a um custo menor. A mente do Elon é um pouco como uma calculadora. Se lhe apresentamos um número que não faça sentido, ele percebe. Não deixa escapar nada. Sobre essa azáfama, um funcionário disse: trabalhar na Tesla nessa altura era como ser o Kurtz no Apocalypse Now. O Roadster custara cerca de 140 milhões de dólares a desenvolver, muito mais que os 25 milhões de dólares inicialmente previstos no plano de negócios de 2004. Estávamos em 2008, no ano em que os grandes fabricantes de automóveis estavam a falir, com a pior crise financeira desde a Grande Depressão. No meio de tudo isto, Musk tinha de convencer os investidores da Tesla a injetarem milhões de dólares a mais, e estes tinham de falar com os seus parceiros para explicar o que se passava. Tal como diz Musk: tente imaginar o que é explicar que estamos a investir numa empresa de automóveis elétricos, que todos dizem ser uma merda, condenada ao fracasso, e que estamos no meio de uma recessão e que ninguém compra carros. Para tirar a Tesla desse imbróglio, Musk só teve de perder toda a fortuna e quase sofrer um esgotamento nervoso. E assim ficam a saber como é que foi o início da Tesla e a construção do seu primeiro carro. Nos próximos vídeos contarei vários problemas que a Tesla teve, como por exemplo na fase de produção infernal do Model 3 em 2017. Fico à espera dos vossos comentários, das vossas sugestões. Peço para vocês se inscreverem neste canal e irem acompanhando os vídeos que eu vou pondo. Obrigado a todos e saúde!